aqui conosco. É bom tê-lo aqui, seu Algeu. Também a gente temos aí o Paulo, né? Já foi apresentado aqui no início do culto. Mais um paraense nos visitando. Nós estamos muito contentes aqui. Valdir e Clodir já têm estado com a gente mais seguido. Então, desejo que, na continuidade desse culto, Deus continue a falar aos nossos corações, continue a agir nas nossas vidas, continue a se revelar conosco através da sua palavra. Nós estamos aí no último final de semana de março. Então, já tem aí um mês que eu tenho pregado aqui aos irmãos todos os domingos, e a gente tem trazido aqui para a igreja alguns pensamentos a respeito, então, de um reavivamento bíblico, verdadeiro, profundo, real. E a minha inspiração, como eu já tenho dito em outras ocasiões, vem, então, daquele movimento, né, que tem acontecido já desde 8 de fevereiro, lá na cidade de Asbury, nos Estados Unidos, e que tem sido descrito, né, como um grande reavivamento, um grande despertamento que Deus está fazendo nos Estados Unidos da América. E hoje à noite eu queria ainda trazer mais alguns pensamentos acerca deste tema tão importante, da vida mais profunda, né? Na verdade, o reavivamento consiste nessa busca de uma vida mais profunda, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida vivida aí na presença do Senhor, em adoração, em serviço, em obediência, em santificação. E ao longo dessas semanas, então, muitos pensamentos, não meus, mas da palavra de Deus, eu tenho trazido aqui a respeito disso. Então, lá no início, no primeiro sermão, né, a gente olhou muito sobre aqueles termos do discipulado, a entregar tudo para seguir a Cristo, uma vida de abnegação, uma vida que se passa na presença do Senhor. A gente olhou para aqueles textos a respeito do discipulado cristão, falamos também um pouco sobre quando nós podemos estar orando erradamente por reavivamento. Depois nós consideramos aí a questão da volta para a palavra de Deus, né? Lembrando lá de Neemias capítulo 8, todo o reavivamento que vem dos céus, ele traz como uma consequência imediata, uma volta do povo de Deus para a palavra de Deus. Acontece como que uma redescoberta da palavra de Deus, e então o povo de Deus, ele se reúne e ele quer estudar mais profundamente a palavra de Deus, conhecer mais profundamente a respeito de Deus, do seu caráter, das suas realizações, dos seus atos. Depois nós vimos aí a experiência do rei Josafá, e na semana passada nós olhamos para a experiência do seu pai, o rei Asa. E hoje eu queria pedir que você abrisse aí a sua Bíblia no Salmo de número 15. E eu queria apontar, com base nesse salmo, quais são as características daqueles que querem estar na presença de Deus, que querem viver ali na intimidade, na comunhão, num relacionamento muito profundo com o Senhor. E eu queria apontar, então, essas condições e, ao mesmo tempo, as características desses crentes, baseado aqui no Salmo 15. Então, por favor, me acompanhe aí na leitura desse salmo. Salmo de número 15 é um salmo de Davi, e Davi escreve o seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo,
nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, muito obrigado por nos permitir esta reunião santa com o teu povo santo, em torno da tua palavra santa, e dirigidos pelo teu Espírito Santo. Abençoe-nos, Senhor, agora na reflexão da tua palavra, ministre aos nossos corações. O Senhor conhece todos aqueles que estão aqui nessa noite, participando desse culto, que o Senhor ministre segundo as necessidades de cada coração, que a tua palavra penetre não apenas na nossa mente, mas que ela desça ao nosso coração e produza nas nossas vidas todos aqueles frutos que o Senhor deseja produzir, para a honra e glória do Senhor. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria então de expor esse salmo aqui, que nós já lemos, colocando esse salmo aí diante do seu coração. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui tem uma certa familiaridade com este salmo. Acho que a maioria aqui já leu este salmo. Ele é um salmo de Davi. E neste salmo aqui, Davi, ele descreve a vida espiritual de um adorador de Deus. E todos aqueles que passam por um reavivamento verdadeiro, um mover da parte do Espírito Santo de Deus na sua vida, eles se tornam, em essência e em profundidade, um adorador do Senhor. E nós estamos hoje aqui reunidos em torno da palavra de Deus, em torno deste salmo, como uma comunidade de adoradores do Senhor. Existem certas preparações, eu vou colocar dessa forma. Existem certas preparações que são necessárias, absolutamente necessárias, elas são essenciais em nossas vidas à medida em que nós nos apresentamos na presença do Senhor, à medida em que nós queremos estar diante do Senhor, à medida em que nós queremos estar numa comunhão, num relacionamento, numa intimidade verdadeira e preciosa com o Senhor. E esse salmo aqui não é exaustivo no sentido de nos apontar essas condições, essas preparações, mas ele fala muito nessa direção. Primeiro e acima de tudo, nós devemos compreender que o nosso Deus, ele é um Deus santo. E os anjos de Deus que estão ali ao redor do trono de Deus, o que eles estão dizendo de dia e noite? Santo, santo, santo é o Senhor. Todos os seus caminhos são santos. Deus é moralmente perfeito. Ele é separado de todo o pecado. O seu nome é santo. E o seu Filho é o Santo de Israel. E o seu Espírito é o Espírito Santo. E a sua palavra é a santa palavra. E nós somos o seu povo santo. Nós estamos aqui neste mundo, mas diz o Senhor Jesus Cristo, especialmente lá na sua oração sumo sacerdotal, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E esse aqui é o tema
Esse é o assunto aqui no Salmo 15. E esse salmo aqui, ele tem um desafio para nós. Eu e você, crentes em Jesus Cristo, eu e você, nós devemos estar envolvidos na busca da santidade. Nós devemos estar limpando os nossos corações e os nossos pés aí à medida em que nós entramos na presença de um Deus que é infinitamente santo. Agora vamos observar aqui o Salmo 15. Nós encontramos neste salmo aqui 3 divisões principais. E essas 3 divisões constituirão os 3 pontos do meu sermão nesta noite. Por primeiro, a gente tem aí a pergunta-chave, ou a pergunta de busca. Isso está aí no versículo 1. Por segundo, nós temos as qualificações espirituais. Isso está aí nos versículos 2 a 5, parte B do versículo 5. E por terceiro, nós temos aí a segurança garantida. Isso está aí no versículo 5, última parte do versículo. Então, aí no versículo 1, que nós já lemos, nós encontramos a pergunta de busca. Nos versos 2 a 5, nós temos a resposta a esta pergunta. Ou seja, é aquilo que Deus requer. E como eu já disse, não é tudo o que Deus requer, mas é uma boa representação daquilo que Ele requer quando nós estamos na sua presença, em adoração. E aí no versículo 5 existe uma segurança que é oferecida. Então vamos começar aí com o primeiro verso. Vamos ler mais uma vez. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Davi apresenta aqui 2 questões que, na verdade, são uma só. Ele diz: quem habitará no teu tabernáculo? Ou, para colocar em outras palavras, quem pode morar no teu santo monte? Ou, em outras palavras, quem pode estar na tua presença? Basicamente, Davi está perguntando o seguinte: quem pode gozar de plena comunhão com este Deus que é santo, santo e santo? Qual é o caráter da pessoa que pode, de fato, experimentar aí a presença de Deus? É isso que Davi está perguntando. Essa é a questão que está sendo levantada aqui. E essa questão é uma questão muito importante. É muito importante hoje. Era muito importante quando Davi escreveu. É muito importante hoje e é muito importante dentro de um contexto de reavivamento. Essa mesma pergunta é feita aí logo mais no Salmo 24, versículo 3, também de Davi, o Salmo. Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A conclusão aí é que precisa haver uma consistência e uma coerência entre a nossa vida e o culto a Deus. E se nós queremos levantar então as nossas mãos santas a Deus, tem que haver uma vida santa que está por trás desta adoração. Se não é assim, nós vamos ser culpados de hipocrisia, como os fariseus, como os escribas da época do Senhor Jesus Cristo foram condenados. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus nos seus dias. Porque à medida que eles vinham ali ao templo para adorarem, Jesus dizia: estes homens aí, eles me honram com os seus lábios,
mas os seus corações estão longe de mim. Ou seja, eles me adoram em vão. Então, essa é a pergunta que Davi está fazendo aí. E, meus queridos irmãos, isso aqui é uma pergunta que nesta noite, devido à exposição da palavra de Deus, está sendo feita a mim e a você também. E à medida que Deus vai falando conosco aí através da sua palavra, estejamos aí na presença de Deus, com os nossos corações preparados e prontos para Deus, com nossas vidas sendo santificadas e a pureza sendo cultivada aí no nosso coração. É isso que Deus deseja, que Ele requer de cada um de nós hoje. Nós devemos ser aqueles que estamos buscando a santidade. Agora volte os seus olhos aí para o verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Davi, ele faz aí a pergunta de busca, a pergunta importante aqui no desenvolvimento do Salmo, e ele nos apresenta as respostas, as qualificações espirituais. E ele vai dizer aí o que Deus requer. Não é o que Deus requer para a nossa justificação. A nossa justificação, ela é somente pela fé. Nós não vamos fazer essas coisas aqui que o salmista vai apontar no Salmo para sermos salvos. Mas porque nós fomos salvos, nós fomos separados para Deus. E isso que Davi vai apresentar aqui como resposta a essa pergunta é representativo de um todo. Aqui não está escrito tudo o que Deus especifica na sua palavra, mas certamente representa a essência daquilo que Deus requer. Agora, na sua resposta, aqui que se estende do verso 2 ao verso 5, Davi ele vai usar uma técnica literária que é muito comum na composição dos salmos. E essa técnica ela é chamada de paralelismo. Abaixo aqui, nesses próximos versículos, até o versículo 6, 5, nós temos aí 6 pares. E cada par contém 2 sentenças. E nesta sentença será especificado aquilo que Deus requer de nós no caminho da santidade. E essas coisas, elas são inegociáveis. E todas essas coisas têm que estar presentes na nossa vida. Têm que estar presentes naquele que habita na presença de Deus. Vamos olhar para esses 6 pares que detalham aí para a gente o caminho da santidade. Davi começa aí na primeira linha do verso 2. E aqui ele diz que a nossa conduta deve ser santa. Ele diz aí o que vive com integridade e pratica a justiça. Aqui a gente tem o primeiro paralelismo. O que vive em integridade, isso é explicado ou repetido na segunda frase, o que pratica a justiça. E a primeira marca aí daquele que vai habitar na presença do Senhor, que vai estar na comunhão com o Senhor, é que a nossa conduta, ela deve ser santa. Se nós temos a posição correta diante de Deus por causa da nossa justificação, a nossa posição diante de Deus é de sermos declarados justos, nós somos justificados por causa da justiça de Cristo, essa é a nossa posição. Se esta é a nossa posição diante de Deus, esta posição, ela deve ser demonstrada num caminhar justo diante de Deus. E é o que nós vemos aí na primeira linha do versículo 2. Observem os 2 verbos aí. O que vive em e o que pratica
a justiça. O que vive, o que pratica. Viver e praticar são sinônimos. Por isso que esse paralelismo aqui é um paralelismo sinonímico. São as mesmas ideias ditas de maneiras diferentes. Esse viver aqui, o que vive com integridade. Esse viver aqui é o nosso viver diário. Isso aqui é a nossa caminhada do dia a dia. Isso aqui é como nós vivemos, é na direção na qual nós estamos seguindo. E o salmista diz que nós devemos viver com integridade. Essa palavra integridade aqui, no hebraico, ela significa isso. Integralmente, completamente. Aplicado aqui ao nosso viver, significa toda a nossa vida. Significa toda a nossa vida deve ser santa. Não apenas pedaços da nossa vida, não apenas alguns cantos da nossa vida, não apenas aqui e ali, mas nós temos que ser moralmente íntegros, santos. Agora, isso aqui não significa uma perfeição impecável. Não significa que nós não vamos pecar. A ideia do salmista aqui é que nós não seremos passíveis de culpa. Davi, ele não está falando aqui de perfeição em nossa vida, mas ele está falando da direção da nossa vida. Todo o quadro da nossa vida, toda a fotografia da nossa vida, todo o estilo de vida, os nossos hábitos, o nosso padrão diário, tudo deve ser marcado por uma integridade pessoal. Se nós queremos desfrutar da presença e da comunhão do Senhor. Também nós devemos estar envolvidos aí com obras de justiça, que pratica a justiça. Toda fé verdadeira, diz o escritor lá da carta ao Tiago, o escritor da carta, Tiago, lá na sua carta, ele diz para nós que uma fé verdadeira é uma fé viva. Ela é uma fé operante. Toda fé verdadeira é uma fé obediente. E é isto que o salmista se refere, que a nossa fé, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser viva, ela tem que ser ativa. Nós devemos estar envolvidos na prática da justiça. De novo, nós não somos salvos pelas boas obras. Todos concordamos com isso. Mas nós somos salvos para as boas obras. Entendeu isso? Nós não somos salvos por praticarmos boas obras, mas nós somos salvos para praticarmos as boas obras. A nossa fé deve ser acompanhada pelas boas obras. As nossas boas obras, elas não vão nos levar para o céu. Mas, com certeza, as nossas boas obras nos seguirão até o céu. A palavra justiça aqui significa de conformidade com um padrão. E o padrão aqui não é a nossa cultura, o padrão não é a sociedade, o padrão não é a opinião pública, o padrão é o próprio caráter de Deus. O padrão é a própria revelação da palavra de Deus. E justiça aqui é toda esta conformidade com o caráter de Deus. Então é isto que Deus requer de nós. Será que isso aqui está aumentando a régua? Que em nosso coração exista o desejo de buscar integridade e justiça. Será que eu posso ver isso na minha própria vida? Você pode ver isso na sua própria vida? Agora, por outro lado,
é tão maravilhoso perceber que, como crentes, Deus colocou nos nossos corações um desejo sobrenatural de agradá-lo, de buscar santidade, e isso é uma das marcas que indicam que nós temos um coração novo, um coração transformado. E quando nós falhamos em fazer essas coisas na nossa vida, em vivermos em integridade, em estarmos praticando a justiça ou aquilo que é conforme o caráter de Deus, existe uma convicção interna que nós sentimos que entristece o nosso próprio coração. Por quê? Porque nós percebemos que agora o coração de Deus está entristecido, se não estamos vivendo em integridade, se não estamos praticando a justiça. E o grande desejo do coração de um redimido, do coração de um crente, é buscar a obediência e a integridade e praticar a justiça. Existe uma segunda marca representada aqui pelo salmista. Não é só a nossa conduta que deve ser santa, isso é a primeira marca, vive em integridade e pratica a justiça. Mas existe uma segunda marca. E a segunda marca é a seguinte: as nossas conversas também devem ser santas. E essa é a segunda marca. E aí você observa aí, no versículo 2, aí nós temos o segundo par. No final do versículo 2, e de coração fala a verdade. E o paralelismo aqui está no início do capítulo, no início do versículo 3, o que não difama com a sua língua. Então, de coração fala a verdade. Qual é o paralelo? Não difama com a sua língua. Então, olha só. A nossa fala, a nossa conversa, as nossas palavras, elas fluem de dentro da onde? De dentro do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo disse isso. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E quando os nossos corações são santos, como é que será a nossa conversa? Ela vai ser uma conversa santa. Uma conversa santa flui de corações santos. Então, aí no versículo 2 e a primeira parte do versículo 3 fala a verdade de coração, não difama com a língua. Não difama com a sua língua. Esse aqui é o segundo par. Na primeira linha, ele diz o que deve ser a nossa conversa. E no outro verso, ele diz aquilo que a nossa conversa não deve ser. Então, de maneira positiva, como deve ser a conversa de um adorador, daquele que está na presença de Deus? De maneira positiva, como deve ser? Ele deve falar a verdade. Agora, nós fomos salvos pela verdade. Nós fomos santificados pela verdade. Jesus falou isso lá na sua oração, em João 17:17. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós abrimos a nossa boca para falar, deve ser a verdade da palavra de Deus que deve fluir dos nossos lábios. O que é a verdade? Verdade é aquilo que é real. Verdade é o que corresponde ao que existe. Aquilo que é de fato. Então, por exemplo, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo
que Deus diz que é pecado. É aquilo que Deus diz que é pecado. O que é salvação? É tudo aquilo que Deus diz que é salvação. O que é o céu? É tudo aquilo que Deus diz que é o céu, na sua palavra. O que é o inferno? É tudo aquilo que Deus diz ser o inferno, na sua palavra. A verdade é aquilo que Deus diz. Isso é verdade. Então, não é aquilo que pode parecer verdade para nós. Não é o que o mundo diz ser a verdade, mas é apenas aquilo que Deus diz que é verdade. Os nossos lábios, eles devem falar aí a verdade de Deus. As nossas palavras, elas devem vir da fonte das Escrituras. E observem que isso aí começa onde? No coração. Porque aí a última linha do versículo 2 diz: de coração fala a verdade. Tem um texto que a gente costuma citar muito frequentemente, especialmente na apresentação de crianças ao Senhor, lá de Deuteronômio, capítulo 6, onde é instruído ali aos pais que invistam nos seus filhos, né, que falem com eles ao levantar, ao caminhar, ao sentar, ao deitar. Mas antes de Moisés dizer isso, ele diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. E então tu falarás delas aos teus filhos, ao levantar, ao sentar, ao caminhar e ao deitar. Como é que eu posso falar a palavra de Deus para os meus filhos? Onde elas precisam estar primeiramente? No meu coração. E o salmista está, de certa forma, dizendo isso. Fala a verdade de coração. Nós temos que falar a verdade de coração e com o coração. Aquilo que dissemos aí com o som da nossa boca tem que ser consistente com o som do nosso coração. Nós não deveríamos pensar uma coisa e falar outra coisa. Nós não devemos pensar aquilo que Deus diz e depois dizer aquilo que os homens querem ouvir. Nós nunca devemos servir à preferência dos homens. Nós devemos falar com a nossa boca aquela verdade que já está em nosso coração. Então, é necessária essa consistência, essa coerência entre o nosso coração e os nossos lábios. Agora, eu e você sabemos que sempre haverá um preço a ser pago se nós falarmos a verdade neste mundo. Agora, esse aqui é o caminho da santidade. Esse aqui é o caminho de Deus. E agora Davi vai falar, então, aqui de maneira negativa, aquilo que não deve estar em nossa língua, em nossos lábios. E aí, no início do versículo 3, ele diz: o que não difama com a sua língua. O que significa difamar? Falar mal. Falar negativamente dos outros. Vocês sabem o que significa, no grego, a palavra diabo ou diabolos? Significa o mentiroso. Significa o difamador. E alguém já disse o seguinte: nós nunca vamos nos parecer tanto com o diabo como quando difamamos outra pessoa. Então, nós nunca devemos fazer isso. Paulo diz que nenhuma palavra má, ou torpe, ou podre deve sair da nossa boca, mas somente aquela que for boa para edificação. A nossa boca, ela deve ser usada para falar a verdade,
para edificar as outras pessoas, não para fofocar a respeito dos outros, não para desmotivá-los. As nossas palavras devem ser santas, se é que nós vamos estar na presença, em comunhão com um Deus que é 3 vezes santo. Mas também nossa conduta deve ser santa, nossas conversas devem ser santas, e agora tem uma terceira marca aqui do caminho da santidade. As nossas relações, os nossos relacionamentos, eles devem ser santos. Então, aí, no versículo 3 ainda, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui temos um outro paralelismo. Nós temos aqui o terceiro par de 2 linhas. E nesse par há 2 negativos. Não faz mal ao próximo e não lança injúria ou calúnia contra o seu vizinho ou contra o seu amigo. Agora, notem aí este par aí que indica relacionamentos corretos, santos, ele tem aí 2 negativos. Não faz mal, nem calunia, nem difama. Ambos estão aqui no negativo por uma questão de ênfase. Davi diz, não faz mal ao próximo. Isso significa que essa pessoa aqui, esse adorador, este que está na presença de Deus, ele não causa nenhuma dor ao seu vizinho, ao seu próximo. E o vizinho e o próximo, obviamente, não é só aquele que mora ao lado da nossa casa. Na verdade, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, o nosso próximo é qualquer pessoa com quem nós tenhamos contato. Alguém que cruze o nosso caminho. Então, nós nunca devemos fazer mal aos outros. Ao contrário, nós devemos buscar a paz com o nosso próximo. O maior bem que nós podemos fazer para uma pessoa é o quê? Nós, como crentes. Se essa pessoa não conhece a Cristo, qual o maior bem que nós podemos fazer por essa pessoa? Levá-la à fé em Cristo. Agora, se essa pessoa já é crente, qual o maior bem que nós podemos fazer para ela? É ajudá-la a ser edificada, fortalecida na sua fé. É isso que está sobre nós, crentes. Essa é a nossa responsabilidade. Ou levar as pessoas a Cristo, se não conhecem a Cristo, ou levá-las a um relacionamento mais profundo com Deus, se já conhecem a Cristo. O apóstolo João diz o seguinte: como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo aqueles que estão à minha volta? E na última linha aí do versículo 3, Davi especifica como fazer isso. E ele diz, não lancem calúnia contra o seu amigo ou contra o seu vizinho. Então, a mulher e o homem santos, eles são tardios aí em acreditarem no mal contra outras pessoas. Eles não recebem prontamente um relato difamador. Eles não espalham algo que difama o próximo. Ao contrário, eles falam palavras que edificam, palavras que fortalecem, palavras que encorajam aquele crente a prosseguir com mais disposição e alegria no serviço do Senhor, se ele é um crente. E isso, irmãos, é uma das marcas de alguém que foi realmente convertido. Porque quando nós nos convertemos, a partir de então, nós queremos mostrar o amor de Cristo aos outros.
nós queremos levá-los a entender o amor de Deus por eles. E se eles já estão no caminho do Senhor, nós queremos ajudá-los a serem mais parecidos com Cristo. Agora, antes de nós sermos convertidos, nós estávamos aí naquele caminho largo, espaçoso, aquele caminho que leva para a perdição. Então, lá naquela caminhada que nós tínhamos antes, quando nós estávamos alienados de Deus, então ali nós nos deleitávamos nas fofocas, na difamação a respeito dos outros. E nós tínhamos prazer nas falhas das outras pessoas. E talvez isso era uma das maneiras de nós nos elevarmos acima das outras pessoas. Mas agora que nós somos crentes no Senhor, agora que nós conhecemos o Senhor, nós desejamos negar a nós mesmos. Nós queremos tomar a cruz, nós queremos seguir a Cristo. Este é o caminho de Deus. Este é o caminho da santidade prescrito por Davi. Tem mais. Diz Davi aí que também as nossas companhias, elas devem ser santas, e isso é a quarta marca. Está aí nas duas primeiras linhas do versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Nós vemos aqui o quarto par. Aqueles cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honram os que temem ao Senhor. Então nós temos que olhar para aquilo que é desprezível de uma forma, e nós temos que olhar para aqueles que temem a Deus de outra forma. Quando ele diz que aos seus olhos o desprezível deve ser rejeitado, ele está dizendo que nós devemos olhar aí para o estilo de vida deles como um estilo de vida que Deus rejeita. Nós não devemos ter em boa conta aqueles que buscam a impiedade. Nós não devemos ter em boa conta aqueles que estão buscando as coisas deste mundo. Se nós aprovamos eles, o estilo de vida deles, é como se nós quiséssemos trocar de lugar com eles. É como se nós quiséssemos imitar as suas vidas. Nós temos, na verdade, que ver qual é o final da vida deles. E qual é o final da vida deles? Qual é o final da vida do ímpio? É a destruição. Sabem que isso foi o problema enfrentado por Asaf, lá no Salmo 73. Você pode ler isso em casa com mais tempo. Mas ali, no Salmo 73, o salmista Asaf, ele viu o caminho do ímpio. E ele estava vendo ali como os ímpios prosperavam. E ele estava notando como eles enriqueciam. E ele estava vendo como eles engordavam. E eles estavam nécios ali naquela situação. E ele estava vendo como eles vestiam roupas caras. E o salmista, então, começou a ficar cheio de autopiedade. Ele começou a reclamar com Deus. Ele dizia: Senhor, não é certo que o ímpio prospere. E ele então queria estar no lugar do ímpio e trocar de lugar com ele. Mas isso aconteceu. Você pode ler isso lá no Salmo 73. Isso aconteceu até que ele entrou na casa do Senhor. E quando ele entrou na casa do Senhor, ele ouviu a palavra de Deus. E então ele teve uma perspectiva da eternidade. E na luz da verdade, ele conseguiu ver o fim daqueles homens. É só na palavra de Deus que nós podemos enxergar de maneira precisa. Pelas lentes da revelação divina, nós podemos ver claramente. Davi está dizendo aí no versículo 4 que nós não devemos invejar o ímpio,
quer na sua prosperidade física ou temporal, mas nós temos que olhar para o fim do seu caminho. Qual é o fim do seu caminho? Morte, destruição. E nós devemos rejeitar o estilo de vida deles. E nós não devemos permitir que este caminho do ímpio nos seduza no caminho da perdição. Não é assim que começa o livro de Salmos? Lá no capítulo 1 de Salmo, diz o salmista lá: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nesta lei, ele medita de vez em quando ele está muito aflito. Ele medita de dia e noite. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. E à medida que nós andamos neste mundo, nós temos que estar separados dos caminhos deste mundo. Por outro lado, diz Davi aí, e é o paralelo aqui dessa marca, nós devemos honrar aqueles que temem ao Senhor. Nós devemos estimar aqueles que temem a Deus. E nós temos que tê-los em alta consideração, nós temos que tê-los em boa estima, nós temos que imitá-los naquilo que é digno de ser imitado. Temos que ter modelos corretos diante de nós. Paulo disse aos Coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos estar seguindo aqueles que estão seguindo a Cristo. E aqueles que estão seguindo a Cristo verdadeiramente são aqueles que temem ao Senhor. Eles levam o Senhor muito a sério. E os seus corações estão cheios de grande temor por Deus. Eu preciso terminar aqui. Eu quero que você observe aí o quinto par. Estão aí nas duas últimas linhas do versículo 4. O que jura com dano próprio e não se retrata, ou não volta atrás. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Isso indica para a gente que nós temos que ter compromissos santos. Nós estamos amarrados aí pela nossa palavra. E o Senhor Jesus Cristo, em certa circunstância, ele diz que o nosso falar deve ser o quê? Sim, sim, não, não. E qualquer coisa que passa disso vem de onde? Vem do maligno. É isso que Davi está dizendo aí no final do versículo 4. O que jura com dano próprio não se retrata. Significa que nós podemos entrar numa discórdia com o outro e as circunstâncias podem mudar. E se nós mantivermos a nossa palavra, isso significará que nós teremos uma perda pessoal. Davi insiste em que nós não devemos quebrar os nossos acordos, os nossos contratos e nem voltar atrás na nossa palavra para ganho próprio, para benefício próprio, mesmo que isso signifique machucar a nós mesmos. Nós não devemos mudar. É uma virtude divina manter a palavra e sofrer o dano do que buscar vantagem pessoal diante dos outros. Seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Temos ainda um último par aqui, são as duas primeiras linhas do versículo 5, e é o sexto par, negócios santos.
o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Isso aqui é o sexto par. Isso aqui diz respeito, então, aos nossos negócios. Os nossos negócios também precisam ser santos. A forma como nós negociamos também precisa ser santa. Nós não devemos ser duas pessoas diferentes. Tem crente que é assim, né? Ele é alguém no domingo e ele é outra pessoa de segunda a sábado. No domingo ele é um crente dominical e de segunda a sexta ele é um crente semanal. Nós não devemos ser alguém na igreja e uma outra pessoa bem diferente nos negócios. Ele diz: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Agora deixa eu dizer uma coisa, não existe nada de errado em emprestar dinheiro com juros. Muitas das parábolas do Senhor Jesus Cristo lá no Novo Testamento deixa aí implícito para a gente a indústria bancária. Agora, existem aí regulamentos, especialmente na lei de Moisés, que falam a respeito de como fazer isso. E você pode ler isso em Levítico, pode ler isso lá em Deuteronômio. A ideia aqui de Davi é que nós devemos colocar os princípios de Deus à frente do ganhar dinheiro. Então, esse homem ou mulher, esses santos aqui, eles são pessoas que não podem ser compradas com dinheiro. Esse homem aqui, essa mulher de Deus, esse adorador, é um homem de grande princípio. Ele não é alguém pragmático. O seu alvo não é ganhar dinheiro, o seu alvo é a glória de Deus e o bem do próximo. Então aí a gente tem esses 6 pares, essas 6 marcas daquele que está diante do Senhor para adorá-lo e pode permanecer nesta adoração e nesta comunhão diante do Senhor. A sua conduta é santa, as suas conversas são santas, os seus relacionamentos são santos, as suas companhias são santas, os seus compromissos são santos e os seus negócios são santos. Agora observem o final deste salmo. Isso é o meu terceiro ponto. Nós vimos aí a pergunta de busca, nós vimos aí as qualificações espirituais, mas agora, concluindo, eu quero observar com vocês esta segurança de quem anda no caminho da santidade. Versículo 5, parte final. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Então, esse salmo, ele termina aí com uma forte palavra de encorajamento. A palavra de Deus satisfaz aqueles que buscam andar no caminho da santificação. E o salmista está dizendo que este homem aí, que quer estar na presença do Senhor, que quer habitar no tabernáculo, no Monte Santo, ou seja, estar na comunhão íntima com o Senhor, este homem aí de conduta santa, de conversa santa, de relacionamentos santos, de companhias santas, de compromissos santos, de negócios santos aí, este homem, ele é assistido pelas bênçãos de Deus. Quem procede assim, jamais será abalado. Observe que a ênfase está aqui em cima da palavra aquele que procede assim. É aquele que anda no caminho da obediência. É aquele que procede assim. É aquele que age assim. O que significa isso? Não são aqueles que pensam assim. Não são aqueles que desejam viver assim.
Não são aqueles que têm essas instruções aqui em alta estima, mas são aqueles que procedem assim. Não é uma questão de discurso, é uma questão de comportamento. São aqueles que de fato fazem essas coisas. Ele diz: estes que procedem assim jamais serão abalados. Eles estarão seguros, não serão abalados. Eles terão um firme fundamento nas suas vidas. Eles edificarão as suas vidas sobre a rocha firme que é a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, quando vierem os dias de grandes dificuldades, e eles virão, quando as tempestades caírem sobre a sua casa, e elas cairão, estes aqui não serão jamais abalados. Eles não serão como aqueles que estão aí escorregando pelo caminho. E mesmo que os ventos da adversidade soprarem contra as nossas vidas, aqueles ventos contrários, né, que muitas vezes são fortes, vai haver uma força interior dentro de nós. O homem interior vai se renovar de graça, de glória em glória e de graça em graça. Porque é a força da graça de Deus dentro de nós. Quem é que subirá ao monte do Senhor? Quem desfrutará da intimidade de Deus, da comunhão com Deus? Aqueles que foram justificados, sim, mas também aqueles que estão na busca da santificação. Então importa, sim, como eu e você vivemos. E nós não devemos descansar aí numa graça barata e falsa. A graça de Deus deve nos motivar a buscar a santidade. E se nós agirmos assim, e se nós aplicarmos este ensino nas nossas vidas, nós vamos ser crentes fortes. As tempestades darão contra nós, mas nós não seremos abalados. É a ideia de que nós não seremos movidos do nosso lugar, porque as nossas vidas, elas estão fundamentadas na rocha firme. Então esse é o caminho do Senhor. Esse é o caminho da santidade. E é para este caminho que todo verdadeiro reavivamento conduz. Ele nos conduz exatamente a esses compromissos todos. Conduta santa, conversas santas, relacionamentos santos, companhias santas, compromissos santos, negócios santos. Que Deus possa estar movendo o seu Espírito sobre as nossas vidas, nos enchendo com os seus Espíritos, e que a partir desse mover, essas sejam as marcas presentes na nossa vida e no nosso relacionamento com o Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por poder compartilhar Tua palavra com os meus irmãos. E, Senhor, se trata disso, nós queremos estar, Senhor, continuamente na Tua presença, desfrutando, Senhor, da Tua companhia, tendo intimidade com o Senhor, contemplando, Senhor, a Tua face a cada momento na nossa experiência. Nós queremos, Senhor, habitar na Tua presença. Na Tua presença a plenitude de alegria, de poder, de propósito, de realizações, de graça. Então eu peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor nos leve a essa vida mais profunda na Tua presença. Que nós estejamos, Senhor, a exemplo de Maria, Senhor, que ficou ali aos Teus pés,
para ouvir a Tua palavra, que nós sejamos assim, Senhor, que nós estejamos buscando a boa parte da nossa experiência contigo. Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, que o Senhor nos conduza, Senhor, nesse caminho da santidade, e que assim nós sejamos também esses crentes que tragam luz para esse mundo depravado, caído, alienado do Senhor. Eu peço todas essas coisas por mim, pelos meus irmãos, pela tua igreja. Pai Celestial, eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.